Olá! Se você recebeu uma intimação de uma medida protetiva ou uma acusação da Lei Maria da Penha em Niterói, acompanhe esse vídeo porque esse vídeo é para você. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, foi criada para proteger as mulheres em caso de situação de violência doméstica e familiar. E essa proteção, com toda certeza, é legítima. O problema é que, em determinadas situações, como separações litigiosas, disputas para a guarda de filhos, conflitos familiares, a lei acaba sendo acionada de forma indevida. E quando isso acontece, as consequências para o acusado são imediatas e devastadoras. A medida protetiva ela pode ser concedida pelo juiz em questão de horas no plantão judiciário. E muitas vezes sem que você seja ouvido, sem a oitiva do acusado. E ela pode determinar um afastamento do lar, a proibição de contato com a suposta vítima, suspensão de porte de arma de fogo, afastamento de filhos, familiares, e também pode ocasionar aí a perda do emprego, né, para quem depende do armamento para trabalhar, como vigilantes, guardas, talvez até policiais podem ter problemas quanto a isso, militares que não podem ficar sob júdice. E em caso de descumprimento dessa medida, você pode acabar sendo preso. Então é inevitável respeitá-la no momento em que receber. Ou seja, a medida protetiva, mesmo antes de qualquer condenação, pode ser decretada contra você apenas com base na palavra da suposta vítima. Eu sei que é um tema muito delicado de se falar, mas precisa ser dito com clareza, infelizmente. Existem casos em que a denúncia é usada como um instrumento, como uma ferramenta de pressão em caso de separação ou para obter alguma vantagem de disputa na guarda de filhos ou por vingança emocional. Nesses casos, você que está passando por essa situação, você que está sendo acusado, não pode cair nenhuma armadilha criada por essa pessoa que está fazendo uma acusação irregular. Você deve evitar de responder mensagens, porque pode piorar a situação e configurar a quebra da medida. Você ficar em silêncio em caso de xingamento, não revidar agressões e a todo momento tentar produzir provas a seu favor. Por isso, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem o direito à defesa. E ser acusado não é igual ser condenado, não quer dizer a mesma coisa. Não é porque deferiu uma medida protetiva é que você já está automaticamente condenado. Você tem o direito à ampla defesa e de provar sua inocência e de pedir a revogação dessa medida. Geralmente, em casos de acusação de medida protetiva, aqui em Niterói, primeiramente é feita uma análise do processo, se existe realmente fundamento ou não para a existência dessa medida protetiva. E uma das principais teses de defesa que eu utilizo aqui em Niterói é a primeira delas, a ausência de risco atual, que eu mostro para o juiz e que a pessoa que está sendo acusada não oferece risco real para a suposta vítima, que aquela medida não é necessária porque não tem risco. Outra tese é a inexistência de violência. Quando não há provas de que tenha agredido, evidentemente, a gente pode juntar provas disso, de que não existiu nenhum tipo de violência, através de print, conversa, testemunhas. E a terceira tese é o uso abusivo da Lei Maria da Penha. Evidenciar para o juiz e que a pessoa está fazendo um uso indevido como um instrumento para ter benefício judicial de forma incorreta, indevida, fazendo uma instrumentalização da Lei Maria da Penha. Outra tese também utilizada é quando o casal retorna a ter convívio, mesmo após a medida protetiva. Aí é a chamada convivência harmônica posterior. Isso também é muito relevante para quem está respondendo pela Lei Maria da Penha. Então, você teve um conflito com a sua companheira, ela fez a Maria da Penha e decidiu retornar, isso pode ser uma ferramenta muito eficiente para revogar essa medida para sua defesa.
Com base nessas teses, é possível protocolar um pedido de revogação das medidas protetivas, apresentar provas e argumentos técnicos ao juiz e à delegacia de polícia que te intimou. Qualquer erro na condução da defesa pode agravar a sua situação. Então, se você foi acusado ou recebeu alguma medida protetiva em Niterói, você tem que ter, primeiro, calma e respeitar rigorosamente essa medida que foi imposta, para você não responder por quebra de medida, por descumprimento de medida protetiva, que está previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, e a pena mínima agora é de 2 anos. Então, você não pode cometer esse erro. O segundo ato a se tomar é reunir todas as provas que você possui a seu favor. Reunir tudo isso para poder apresentar para a delegacia quando for intimado e para o juiz dentro do processo de medida protetiva ou dentro da denúncia que foi feita contra você. Também, terceiro ponto em relação ao que você deve fazer, é procurar testemunhas, pegar dados de testemunhas que tenham presenciado algum fato relevante de acordo com a acusação. E o quarto e último ponto muito relevante é procurar uma assistência técnica especializada, procurar um advogado criminalista, que assim como eu, tem experiência técnica para atuar no caso e conduzir a sua defesa da melhor forma. Então, receber uma medida protetiva pode parecer desesperador, mas não quer dizer que você está automaticamente condenado. Isso não é o fim, é o começo de um processo criminal. Eu sou o Dr. Lúcio Saldanha, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir que deixe um like, deixe um joinha. E se você tem alguma outra dúvida, pode clicar aqui na descrição do vídeo, vai ter o link do meu site, do meu blog, no qual tem diversas informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre teses de defesa e tudo mais. Obrigado e até o próximo vídeo.